Milionário fica chocado ao descobrir que sua filha foi agredida por uma mendiga negra. A notícia ecoou pela vida de Samuel como uma bomba. Milionário fica chocado, gritou a manchete em letras garrafais. Ele mal conseguia respirar ao imaginar sua filha, Sofia, de apenas 16 anos, vítima de uma agressão brutal. A mendiga Mara, uma mulher negra desabrigada que vagava pelas ruas da metrópole, estava envolvida no incidente. As ruas em que Samuel caminhava, com seus carros luxuosos e prédios reluzentes, estavam agora manchadas pela dor que ele não conseguia ignorar. A cena do ataque, pelo que os jornalistas reportavam, foi horripilante. Sofia estava voltando do colégio com os fones de ouvido quando decidiu ajudar a mulher que pedia esmola. Em um instante de compaixão, Mara teve um surto, seu grito apocalíptico e a fúria desenfreada inconfundíveis. Sofia saiu arranhada, assustada. Samuel sentiu o estômago embrulhar ao imaginar o olhar de sua filha. Cada palavra que ele é um homem de negócios, acostumado à segurança do seu mundo de riquezas. Mas a maioria das pessoas o via como um tirano, um homem frio. Agora, as coisas tinham mudado. Ele precisava proteger sua família. Havia um latido ansioso em seu interior, uma urgência para buscar justiça. O que estava acontecendo com sua cidade? As linhas entre o rico e o pobre estavam tão próximas, e ele sabia que a indignação da classe alta falaria mais alto. Mas, conforme investigava a vida de Mara, ele começou a sentir um nó na garganta. Garotas como Sofia, cheias de sonhos, não podem entender a brutalidade da vida nas ruas. E Mara? Mara não era apenas uma mendiga. Havia mais na história dela. Elementos familiares que Samuel não conseguia descodificar. Ele começou a buscar rastros, conversando com o vendedor da esquina. Um homem que conhecia todos os perdidos daquela cidade. As palavras que ouviu eram carregadas de mistério e dor. Ela não é só uma mulher qualquer, sabe? Disse o homem, olhando. Ela tem uma história, continuou, como se estivesse entregando um segredo. Samuel sentiu a súbita necessidade de saber mais. Não apenas pela injustiça sofrida por sua filha, mas porque a vida de Mara poderia estar entrelaçada à sua de uma forma que ele nunca imaginou. Terríveis coincidências começaram a surgir, e ele não pôde evitar o tremor em suas mãos. Ele percebeu que poderia haver segredos obscuros em sua própria linha de sangue, que o conectavam a Mara de maneiras que o seu orgulho nunca aceitaria. O promotor, ambicioso e sorridente, usava a situação para acelerar sua carreira. Para ele, o caso da mendiga era uma vitória fácil, e Samuel agora se via preso em turbilhão de emoções, entre a necessidade de agir em defesa de Sofia e o desejo de entender a mulher que havia agredido sua filha. Este dilema moral crescia a cada respiração. O que fazer? Como separar justiça de vingança? Enquanto olhava pela janela de seu escritório luxuoso para a cidade que o cercava, Samuel. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A verdade sobre Mara estava prestes a ser revelada. E essa verdade poderia mudar tudo. Samuel ficou em pé olhando pela janela, seus pensamentos emaranhados.
O escritório, repleto de prêmios e conquistas, parecia sufocante. Ele precisava agir. Mas como? O celular vibrava incessantemente, mas ele não queria olhar. Até que um nome fez seu coração parar por um segundo. Sofia! Nesse momento, um barulho estrondoso cortou o silêncio pesado. O vidro da janela tremeu. Eram sirenes, gritos. Ele correu até o corredor e viu uma multidão se aglomerando na calçada. O eco de vozes desesperadas e choros invadiu seus ouvidos. Samuel desceu as escadas em um frenesi, seu instinto já gritando que algo estava muito, muito errado. Assim que chegou ao térreo, ele empurrou a porta de vidro e entrou na cena de caos. Uma mulher estava sendo amparada por paramédicos, seu rosto coberto de sangue. O coração de Samuel disparou. Sofia! Ele a procurou entre os rostos pálidos. O pânico subiu como uma onda, enquanto seu olhar buscava desesperadamente por sua filha. Samuel! Gritou uma voz familiar. Era Clara, sua esposa. O olhar dela estava cheio de terror. Sofia! Onde está Sofia? Ele perguntou, quase rompendo a voz. Clara apontou tremendo. Ali! É ela! Samuel correu para a direção que Clara indicou, e ali estava sua filha, sentada no chão, envolta em um casaco. Ela tinha o rosto pálido e os olhos arregalados, ainda em choque. Ele se ajoelhou ao lado dela, as mãos tremendo enquanto tentava tocá-la. Sofia, meu Deus, o que aconteceu? Ele suplicou, a respiração entrecortada. Ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Pai, a mendiga, ela estava sendo agredida. Eu tentei ajudar, mas não consegui. O olhar dela desviou, e Samuel seguiu seu olhar. No meio do tumulto, algo chamou a atenção dele. A mulher que tinha atacado sua filha, Mara, agora estava desabrigada a alguns metros, deitada no chão, em uma poça de sangue. Mas algo estava errado. Ele reconheceu o homem ao lado dela. Era seu irmão, Victor, que havia desaparecido anos atrás. A imagem era surreal. Victor, sempre lutando contra seus demônios, agora agachado sobre Mara, olhando apavorado. Victor! Samuel murmurou, o choque paralisando-o. O que seu irmão estava fazendo com ela? O que tinha acontecido? Nesse momento, a realidade desmoronou. Mara não era apenas uma mendiga aleatória. Havia um laço oculto, um segredo sombrio entre as suas vidas. O olhar de Victor encontrou o de Samuel, e em um instante toda a raiva, dor e mágoa da infância surgiram à tona. Você não entende. Ela precisa de ajuda! Victor gritou, desesperado, enquanto os paramédicos tentavam conter a hemorragia de Mara. A cabeça de Samuel girava. A imagem de Sophie, ajudando uma mulher que parecia tão distante da vida que ele conhecia. E agora, a verdade sobre seu irmão, sua família, tudo se fundia em um emaranhado de confusão e dor. Como você pôde, Victor? Sempre foi assim, não é? Suas escolhas, suas consequências. Samuel tinha vontade de gritar, mas as palavras saíam como um sussurro. Ele estava na linha entre o amor pela própria filha e a necessidade de entender o que havia de mais profundo. Vingança ou compreensão? Justiça ou compaixão? O choque o consumia. Enquanto a cena se desenrolava, ele percebeu que as perguntas que tinha em mente não encontravam respostas. O que realmente unia Mara e Victor? Quem era essa mulher? E mais importante, o que isso significaria para Sofia e para toda a sua família? Ele sentiu o peso de tudo isso e, pela primeira vez, viu que a superfície de sua vida rica e segura escondia uma realidade bem diferente. O que mais estava oculto nas sombras daquele passado que agora se obliterava à sua frente?
Samuel ficou paralisado, observando a cena à sua frente. Seu irmão Victor estava ali, no chão, segurando Mara e gritando, como se a vida dela dependesse disso. Algo dentro de Samuel se revirou. O tempo parecia se arrastar enquanto sua mente tentava processar tudo. A dor na barriga crescia com cada batida de seu coração. Ele sentiu raiva, confusão e amor por Sofia, tudo ao mesmo tempo. Victor, por que você está com ela? Samuel gritou, finalmente recuperando a voz. O olhar desesperado de Victor o congelou. Ela precisa de ajuda, não de um julgamento. As palavras ecoavam em sua mente, mas ao mesmo tempo, a imagem de sua filha, dentro daquelas roupas amassadas e com a expressão aterrorizada, não saía de sua frente. A multidão ao redor começava a murmurar. Algumas pessoas filmavam com os celulares, outras apenas observavam, perplexas. Um grupo de jovens sussurrava, apontando para Victor e Mara. Olha lá, a mendiga foi agredida e agora está sangrando. Onde está a justiça? Olha o cara que ajudou. Samuel podia sentir a indignação crescente no ar. Sofia olhou para ele, os olhos cheios de uma mistura de medo e dúvida. Pai, eu só tentei ajudar. Ela sussurrou e a voz dela quebrou um pouco mais dentro dele. Ele estava desesperado e, de repente, uma sirene cortou o ar, vozes se misturavam e tudo parecia girar. Bombeiros, afastem-se! Gritou um paramédico, empurrando a multidão. Samuel se moveu rapidamente. Sua mente estava confusa. Ele queria proteger Sofia, mas havia uma nova camada de emoção. O olhar de Victor, aquele desespero parecia pedir ajuda. Isso o incomodava. Samuel, Victor falou quase ao pé da sua orelha. Ela é nossa mãe, cara. O que ele disse? O mundo de Samuel desabou novamente. O que Victor estava insinuando? A mulher ali, ferida, era mãe deles? As memórias da infância começaram a invadir sua mente. A mulher que desaparecera de suas vidas. E Mara estava ali, confusa, desesperada. Não, não pode ser! Samuel gritou, sem conseguir se controlar. O choque provou ser um peso insuportável. Ele se virou para Sofia, que agora estava em choque, sem entender o que acontecia. Pai, ela chamou, mas não sabia como lidar com aquela revelação. Mara, a mendiga, a figura que ele via como um inimigo, agora era um passado distante relacionado a eles. O que Victor queria dizer? O que estavam escondendo? Nesse momento, as sirenes soaram mais alto e uma nova ambulância chegou. Os paramédicos avançaram, empurrando Victor para fora do caminho. Mas ele permaneceu ali, balançando a cabeça em negação. Vocês não entendem. Precisamos salvá-la. Ela é parte de nós. Os rostos ao redor mudaram. Algumas pessoas olhavam com pena, outras com desprezo. As vozes aumentavam e murmuravam sobre como era loucura aquilo. A tensão crescia. Samuel sentiu uma onda de vulnerabilidade. O que estava acontecendo? A história da sua família estava se descortinando de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Ele olhou para a rua, procurando por respostas. Mãe! A palavra escapuliu dos seus lábios, quase como um grito de desespero. Ele não sabia como lidar. A esmagadora complexidade da situação o envolvia. O olhar de Sofia o atraía. Ela precisava de proteção. Mas ele também precisava saber a verdade.
Enquanto o caos se desenrolava, Samuel percebeu que aquela cidade, que sempre parecia tão distante, começou a ficar mais próxima, mais real. Tudo parecia conectado, e as próximas decisões o levariam para um abismo que ele não podia imaginar. O que ele faria agora? Protegeria Sofia da verdade ou iria atrás dela, correr o risco de perder tudo novamente? Samuel ficou paralisado, observando a cena à sua frente. Seu irmão, Victor, estava ali no chão, segurando Mara e gritando, como se a vida dela dependesse disso. Algo dentro de Samuel se revirou. O tempo parecia se arrastar enquanto sua mente tentava processar tudo. A dor na barriga crescia com cada batida de seu coração. Ele sentiu raiva, confusão e amor por Sofia. Tudo ao mesmo tempo. Victor, por que você está com ela? Samuel gritou, finalmente recuperando a voz. O olhar desesperado de Victor o congelou. Ela precisa de ajuda, não de um julgamento. As palavras ecoavam em sua mente, mas ao mesmo tempo a imagem de sua filha dentro daquelas roupas amassadas e com a expressão aterrorizada não saía de sua frente. A multidão ao redor começou a murmurar. Algumas pessoas filmavam com os celulares, outras apenas observavam, perplexas. Um grupo de jovens sussurrava, apontando para Victor e Mara. Olha lá, a mendiga foi agredida e agora tá sangrando. Onde está a justiça? Olha o cara que ajudou. Samuel podia sentir a indignação crescente no ar. Sofia olhou para ele, os olhos cheios de uma mistura de medo e dúvida. Pai, eu só tentei ajudar. Ela sussurrou, e a voz dela quebrou um pouco mais dentro dele. Ele estava desesperado, e de repente uma sirene cortou o ar. Vozes se misturavam, e tudo parecia girar. Bombeiros, afastem-se! Gritou um paramédico empurrando a multidão. Samuel se moveu rapidamente. Sua mente estava confusa. Ele queria proteger Sofia, mas havia uma nova camada de emoção. O olhar de Victor, aquele desespero, parecia pedir ajuda, e isso o incomodava. Samuel, Victor falou, quase ao pé da sua orelha. Ela é nossa mãe, cara! A reação de Samuel foi instantânea. O mundo inteiro pareceu desmoronar. Ele olhou para Mara, a mulher ferida, e a imagem que surgiu em sua mente não era de uma estranha, mas a de um fantasma de sua infância. A mulher que ele tinha perdido. A dor que ele sempre sentira. Não! Não pode ser! Samuel gritou sem conseguir se controlar. O choque provou ser um peso insuportável. Ele se virou para Sofia, que agora estava em choque, sem entender o que acontecia. Ela não pode ser nossa mãe? O que você está dizendo, Victor? Ele queria acreditar que tudo aquilo era uma grande confusão. O olhar de Victor estava cheio de desespero. Eu não tinha certeza, mas vi ela há alguns dias. Ela estava nas ruas. As sirenes soavam como um fundo apocalíptico para as palavras de Victor. O caos à sua volta era um reflexo da tempestade interna. Pai, Sofia chamou, mas ele mal podia ouvir. O foco estava em Victor e as recordações que a frase provocou. O vazio das lembranças, a dor de uma ausência que sempre pesou em seu coração. Mara, a mulher ali ferida, poderia ser aquela que abandonou sua família. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas Samuel não conseguia lidar com isso. Enquanto os paramédicos se aproximavam, Samuel sentiu que a multidão estava prestes a explodir em murmúrios de indignação. E a tensão aumentava. Olhares curiosos, vozes sussurrantes cutucavam a dor que ele tentava escapar. O que era a verdade? O que Victor realmente sabia? Nesse momento, uma jovem da multidão gritou: Olha, é a mulher! Oh, todos se viraram, e Samuel viu o que estava acontecendo. Alguém, uma mulher da multidão, agarrou o braço de uma outra de outra maneira. Era como se estivesse tentando salvar Mara.
Mas essa mulher tinha um olhar conhecido. Você! O que você faz aqui? A mulher gritou, apontando, revelando uma tatuagem no braço que Samuel tinha certeza que já tinha visto. O coração de Samuel parou. Essa tatuagem era de sua mãe. O que estava acontecendo? O alvoroço na multidão cresceu à medida que as palavras se espalhavam. Ela tá viva! É a mãe do milionário! O tumulto aumentou. As pessoas se pressionavam contra os policiais que tentavam manter a ordem. O mundo ao redor começou a girar novamente. Samuel olhou para Sofia, que estava agora em estado de choque. Seu rosto pálido refletindo a confusão que ele sentia. O que isso significava para eles? E onde havia estado essa mulher toda a sua vida? Enquanto a mulher se aproximava, os olhos de Mara se abriram lentamente. Ela parecia reconhecer aquela pessoa. Um brilho estranho percorreu seu olhar cansado. Samuel teve um pressentimento gelado enquanto as peças do seu passado começavam a se unir de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Ele estava prestes a descobrir não só a verdade sobre Mara, mas segredos que sua família guardou por anos. Por que você voltou? A mulher interrogou, sua voz gélida, enquanto Samuel sentiu a urgência esmagá-lo. O silêncio na multidão parecia ensurdecedor. Diante daquela revelação, tudo o que ele conhecia poderia se desmoronar. O que mais ele não sabia? Samuel sentiu o peso da pergunta pairar no ar. Aquela cena, a gritaria, o pânico, a necessidade de proteger sua filha, agora se entrelaçava com um caos muito maior. E era só o começo. Samuel ficou paralisado, observando a cena à sua frente. Seu irmão, Victor, estava ali, no chão, segurando Mara e gritando, como se a vida dela dependesse disso. Algo dentro de Samuel se revirou. O tempo parecia se arrastar enquanto sua mente tentava processar tudo. A dor na barriga crescia com cada batida de seu coração. Ele sentiu raiva, confusão e amor por Sofia. Tudo ao mesmo tempo. Victor, por que você está com ela? Samuel gritou, finalmente recuperando a voz. O olhar desesperado de Victor o congelou. Ela precisa de ajuda, não de um julgamento. As palavras ecoavam em sua mente, mas a imagem da filha, dentro daquelas roupas amassadas e com a expressão aterrorizada, não saía de sua frente. A multidão ao redor começou a murmurar. Algumas pessoas filmavam com celulares, outras apenas observavam, perplexas. Um grupo de jovens sussurrava, apontando para Victor e Mara. Olha lá, a mendiga foi agredida e agora está sangrando. Onde está a justiça? Olha o cara que ajudou. Samuel podia sentir a indignação crescente no ar. Pai, Sofia chamou, os olhos cheios de uma mistura de medo e dúvida. Eu só tentei ajudar. A voz dela quebrou um pouco mais dentro dele. Ele estava desesperado e, de repente, uma sirene cortou o ar. Vozes se misturavam e tudo parecia girar. Bombeiros, afastem-se! Gritou um paramédico, empurrando a multidão. Samuel, Victor falou, quase ao pé da sua orelha. Ela é nossa mãe, cara! A reação de Samuel foi instantânea. O mundo inteiro pareceu desmoronar. Ele olhou para Mara, a mulher ferida, e a imagem que surgiu em sua mente não era a de uma estranha, mas a de um fantasma de sua infância. A mulher que ele tinha perdido, a dor que ele sempre sentira. Não, não pode ser! Samuel gritou. Sua voz tremia. O choque provou ser um peso insuportável. Ele se virou para Sofia, que estava em estado de choque,
seu rosto pálido refletindo a confusão que ele sentia. Ela não pode ser nossa mãe? O que você está dizendo, Victor? Ele queria acreditar que tudo aquilo era uma grande confusão. O olhar de Victor estava cheio de desespero. Eu não tinha certeza, mas vi ela há alguns dias. Ela estava nas ruas. As sirenes soavam como um fundo apocalíptico para as palavras de Victor. O caos à sua volta era um reflexo da tempestade interna. Enquanto os paramédicos se aproximavam, Samuel sentiu que a multidão estava prestes a explodir em murmúrios de indignação, e a tensão aumentava. Olhares curiosos, vozes sussurrantes cutucavam a dor que ele tentava escapar. O que era verdade? O que Victor realmente sabia? Nesse momento, uma jovem da multidão gritou: "Olha, é a mulher!" Todos se viraram e Samuel viu outra figura que parecia familiar. Era uma mulher, com um olhar conhecido, carregando um pedaço de papel. Ela estava ali como um espectro. "É ela, a mãe deles!" a mulher exclamou, levando todos a um estado de alvoroço. O coração de Samuel parou. "O que você está fazendo aqui?" ele conseguiu perguntar, seu medo crescendo. A mulher, com lágrimas nos olhos, levantou o papel e gritou: "Eu tenho a verdade. Vocês não sabem de nada. Ela não é a única. Tem mais." A multidão pulsava com excitação e espanto. Samuel sentiu uma onda de pânico. "O que você quer dizer?" Ele fez a pergunta, mas a mulher estava em pânico também. "Ela não só é sua mãe. Vocês têm um irmão que foi tirado de vocês." O mundo de Samuel parecia girar. "Um irmão?" Ele não sabia se queria rir ou chorar. O olhar de Victor se arregalou e o caos tomou conta da situação. Vozes ecoavam, gritos se misturavam. "Eu vi! Ele esteve aqui! Ele pertence a vocês!" A mulher gritou, segurando o papel que continha o que parecia ser um registro. O tumulto crescia à sua volta. A confusão dominava. Samuel sentiu um nó na garganta. O que isso significava? Tudo o que ele conhecia poderia mudar em um instante. Mara abriu os olhos lentamente e Samuel notou algo. Um brilho de reconhecimento. Ela estava vendo a mulher. As palavras de Victor, a revelação chocante sobre um irmão. Tudo isso se misturou em um turbilhão. Ele estava em uma encruzilhada. Ele precisava decidir: proteger Sofia da dor ou embarcar nessa busca pela verdade que poderia despedaçar o que restava de sua família. O clima estava pesado de tensão e o pânico coletivo se intensificava. Ele sentiu a pressão do peso das expectativas. O que mais estavam escondendo? A voz da mulher reverberava nas suas ideias. "Você precisa entender. Sua vida nunca foi um acaso." Ele mal respirava. O que mais estava por trás dessa tragédia? Uma nova busca estava nascendo. E Samuel agarrou a esperança e o medo, sabendo que o próximo passo poderia levá-lo a uma revelação que mudaria tudo. Samuel ficou paralisado, observando a cena à sua frente. O turbilhão de emoções ao seu redor fazia seu coração acelerar. A mulher na multidão, com os olhos cheios de lágrimas e aquele papel nas mãos, parecia carregada de segredos. Ela não pode ser. A ideia martelava em sua cabeça, enquanto a multidão se agigantava, como um mar revolto, chutando as ondas da verdade. "Precisamos saber o que ela fala." Samuel escutou alguém gritar, e a urgência no ar era palpável. Ele olhou para Sofia, que ainda estava em choque, e então seu olhar se voltou para Mara. "Mãe?" O sussurro escapuliu de seus lábios, como uma oração involuntária. A mulher começou a se abrir para o público.
Ela estava presa. Não era só abandono, era um plano. Samuel mal conseguia processar o que ouvia, mas suas pernas se moviam, como se a curiosidade e o medo o empurrassem em direção ao desconhecido. O que mais poderia existir na história de sua família? Mara, uma mendiga? Não, não podia ser. Samuel, a voz de Victor cortou a distração. Ele estava agora em pé, sua expressão revelando uma mistura de pavor e determinação. Precisamos ajudá-la. Não podemos deixar que ela morra. As palavras de Victor ecoaram como um chamado à ação. E sem perceber, Samuel se aproximou ainda mais. Subitamente, o caos se intensificou. Uma explosão de gritos. Ela está acordando. A multidão se aglomerou. As sirenes ecoavam cada vez mais alto, interrompendo a fala da mulher. E quando olhou para Clara, sua esposa, percebeu o terror em seu olhar. Samuel, isso não é seguro! Vamos sair daqui! Mas era tarde demais. As palavras da mulher, perdidas entre os gritos frenéticos, reverberavam na mente de Samuel. Um irmão? O que isso significava? Uma sombra de confusão envolveu seus pensamentos, arrebatando o senso de segurança que sempre teve. Ele precisava saber. E ela, a mulher, naquele momento, resultou numa mistura de dor. Mara, ainda deitada no chão, começou a murmurar. Por favor, não. Lembre-se. Era como se ela tentasse se prender ao passado. Uma mão estendeu-se por sobre o corpo dela e os paramédicos se apressaram em ajudá-la. Mas foi o olhar de Victor que paralisou Samuel. Um olhar cheio de dor. Então, algo inesperado aconteceu. Enquanto a mulher tentava se levantar, um brilho cortante atravessou o ar. Um grito agudo, intrusivo, surgiu de trás da multidão. É uma emboscada! E antes que alguém pudesse entender, um homem apareceu, incógnita na confusão da cena, e disparou em direção a Mara. O tempo parecia desacelerar. Samuel viu a sombra do homem, viu a mão levantada e o olhar de terror de Sofia. O barulho era ensurdecedor. Ele se lançou à frente. Um instinto primal de proteger. O impacto do corpo contra o chão o fez sentir como se o mundo estivesse desmoronando. Ele não conseguia entender. Graças a Deus, ele gritou, em um impulso desesperado para salvar todos. E naquele momento de desespero, tudo o que ele acreditava poderia ser engolido pela verdade. No último instante, o homem foi preso por 2 seguranças que chegaram correndo. Mas as perguntas não paravam de crescer. Como aquele homem sabia? O que havia entre eles? E no meio daquela confusão, ele percebeu que a realidade que conhecia era apenas a superfície de um abismo muito mais profundo. Os olhares da multidão se voltaram para Samuel e Mara. Ele sentiu na pele a expectativa, uma pressão crescente. Sussurros ressoavam em seus ouvidos. Quem é ele? O que realmente acontece aqui? Ele precisava de respostas. Mas a fala da mão de Mara o atingiu. Samuel, você precisa saber a verdade. Seu corpo tremia, e enquanto a ambulância se aproximava, o ar denso oprimia seu peito. O caos se acalmava aos poucos, mas novas respostas nasciam a cada segundo. Qual seria a verdade? E o mais importante, quem realmente era Mara? Uma reviravolta estava prestes a colocar tudo que julgava certo à prova. E agora, com o destino da sua família nas mãos, Samuel se perguntou: estaria preparado para encarar o que tinha pela frente? Samuel sentiu como se a terra sob seus pés estivesse se abrindo. O choque do que Victor disse, que Mara era sua mãe, reverberava em cada fibra do seu ser. As palavras ecoavam na sua mente, cortando o caos ao seu redor.
Mãe? O sussurro escapuliu, carregado de incredulidade. A multidão ao redor parecia se desvanecer, o mundo se reduzindo a esse instante paralisado. Mara, de olhos fechados, tinha um brilho diferente, como se a verdade estivesse finalmente emergindo. A mulher da multidão segurava o papel, mas agora todos os olhares estavam fixados em Samuel, Victor e a figura caída no chão. Ela é a chave, a verdadeira história de vocês! A mulher gargalhou, gotas de pânico em sua voz. Mas havia algo mais, um tom de alucinação misturado com revelação. Os gritos da multidão se tornaram um zumbido distante. Samuel respirou fundo, tentando se concentrar, tentando conectar os pontos. Mara não era apenas uma mendiga, poderia ser um pedaço de sua própria história, um fragmento perdido de sua infância, mas não fazia sentido. Nesse instante, um grito cortante silenciou tudo ao redor. Veio de Sofia. Ela balançou a cabeça como se estivesse despertando de um pesadelo. Pai? A mulher, ela não é apenas a mãe, ela me conhece. O olhar confuso de Sofia se encontrou com o de Mara e o olhar da mendiga parecia responder. Você, Mara sussurrou, seus lábios tremendo. Ouvindo isso, a multidão se agitou novamente. A tensão tinha um gosto ácido, um pouco de esperança, um pouco de medo. Samuel aproximou-se, os pés pesados, mas com um ímpeto crescente para entender. Como você pode conhecê-la? O que está acontecendo? A pergunta escapuliu como uma acusação, mas também como um desejo de entender. As lembranças começavam a ser expostas como camadas de um livro antigo. Ela não é só sua mãe, Samuel. Mara é a mulher que nos separou, a jovem declarou. A mulher na multidão finalmente revelando a verdade. A revelação sacudiu como um trovão. Ela fugiu e todos pensaram que estava morta, mas ela estava viva e num plano diferente. As palavras cortavam Samuel e a expressão em seu rosto se transformou. Mara não era uma mulher qualquer. Ela era o renascimento de uma história que ele não sabia que existia, e isso o deixou paralisado. Sofia olhou para o pai, confusa e assustada. Pai, precisamos ouvir o que ela tem a dizer. Pode ser importante. O que mais ela sabe sobre nós? E a raiva e amor se uniram em seu olhar. Samuel não sabia o que fazer. A multidão murmurejava, o pânico quente se espalhando. As vozes tornavam-se mais altos e alguns começaram a afastar-se, incapazes de suportar a intensidade da cena. Foi então que uma figura emergiu entre a multidão, um homem alto, com um ar ameaçador. Ele tinha um olhar que emanava desdém e poder. Chega! Isso é ridículo! Esse circo precisa acabar. Sua presença cortou o ar como uma faca. Samuel prendeu a respiração, as vibrações de choque se intensificando. Quem era aquele homem? Você não sabe de nada, Marcos! A mulher do papel gritou. Seus olhos ardiam com raiva. Eles merecem saber a verdade! Mas a situação logo tomou um rumo ainda mais obscuro. Marcos ergueu uma pistola e a cena congelou. Os gritos da multidão se tornaram pequenos ecos. Todos estavam em estado de choque. Samuel sentiu a adrenalina explodir e a urgência de proteger Sofia se enraizou no fundo de sua alma. Pare! O que você está fazendo? Samuel tentou gritar, o medo emitindo um eco no coração. O olhar de Marcos era de desprezo absoluto. Ela não pode viver! Sabemos o que ela fez! Mara tentou se mover, mas tudo aconteceu tão rápido. Os paramédicos, a multidão.
todos frozen como uma pintura, enquanto Samuel percebeu que essa revelação poderia não ser um renascimento, e sim um enterro. Ele soltou um suspiro profundo, enxergando uma realidade monstruosa que agora pairava sobre eles. O que mais eles poderiam não saber? A verdade não era apenas sobre Mara. Era uma rede de segredos que ligava toda a família em um ciclo de dor. E agora, com a arma apontada, o que Samuel faria? O tempo estagnou, e a única coisa que ele podia sentir era o terror de um pano que poderia consumi-los. E nesse tenso instante de escolha inabalável, a verdadeira batalha estava apenas começando. A tensão pairava no ar como um peso insuportável. O homem, Marcos, tinha a arma distante, mas não menos ameaçadora. Samuel sentiu o coração disparar, o som ensurdecedor da sirene se misturando ao zumbido das vozes nervosas ao seu redor. "Não! Espera!" ele gritou, seus instintos gritando por proteção. "Ela não pode viver!" Marcos rigiu, sua voz cheia de desprezo. Samuel estava paralisado, preso entre o desejo de salvar sua filha e a necessidade de entender o que estava acontecendo. O olhar de Sofia se tornara um espelho de sua própria confusão e medo. "Pai, você pode! Faça algo!" As palavras dela soaram como um pedido, uma súplica. "Mara, o que você sabe? O que você fez?" Samuel mal sabia que estava falando para a mulher caída em um misto de raiva e necessidade. Mara, entre murmúrios e esforços, olhou para Samuel com um misto de dor e reconhecimento. "Samuel, eu!" relutava, mas ele viu que algo dentro dela estava lutando para vir à tona. "Cale-se!" Marcos rosnou, a raiva pulsando, e a arma se moveu para frente, como uma cobra pronta para atacar. A pressão na mente de Samuel estava prestes a estourar. Ele sabia que precisava agir antes que tudo se desmoronasse. Mas o quê? Suas opções se esvaíam rapidamente. Então, ecoando na multidão, um grito rasgou o ar. "A verdade sempre volta." Era uma voz familiar, mas não bem-vinda. Todos se viraram para ver uma mulher se esgueirando entre a confusão. Ela parecia uma sombra, carregando uma presença pesada. "Marcos, mande-a embora. Ela nunca deveria ter saído." O tráfego de olhares se intercalou entre a mulher e Mara. O rosto de Samuel palpitou ao reconhecer aquela figura. Era Celeste. "O que você está fazendo aqui?" "Soube o que ela fez." Era uma acusação, uma bomba caindo no chão. A multidão murmurejou, mas os olhos de todos estavam voltados para a cena à sua frente. "Ela não é quem você pensa, Samuel." O tom dela era intenso, e a verdade por trás disso começou a se revelar. "Samuel, por favor, você precisa me ouvir", Mara disse. Suas mãos estendendo-se para Samuel, mas o medo dominava, e o desespero fazia qualquer progresso parecer impossível. Marcados em um beco sem saída, a conversa aumentava o volume das dúvidas. O passado que Samuel pensou conhecer estava conturbado por segredos. Celeste parecia querer expor algo mais profundo, um peso que pressionava todo o grupo. "Ela não só abandonou você e Victor, ela matou a mãe de Marcos." Nesse instante, o chão parecia se abrir e Samuel sentiu a vertigem. A menção de um assassinato fazia seu estômago revirar. Imediatamente, Mara ficou pálida, buscando pela defesa. "Você não entende, Celeste. Eu não tive escolha." O tempo parecia suspenso e a verdade golpeou a todos como uma onda avassaladora. O olhar de Marcos passou de raiva para a confusão. A arma na mão tremia. Você está mentindo." Então, no calor da confusão e do medo, algo estalou. O toque desamudou a cena. A arma caiu
e um disparo ecoou. O grito de Sofia preencheu o ar e Samuel girou em seu lugar para ver um homem caindo. Victor! Todos pararam. O vento cessou. Uma mancha de vermelho começou a se espalhar próximo aos pés de Samuel. A dor profunda pareceu cortar a luz do dia, e o olhar de Mara encontrou o de Samuel, ensanguentado e cheio de desespero. Não, não pode ser! Não! Ela estava tão pálida quanto uma folha seca. Os olhos de Samuel se arregalaram diante do impacto. A verdade estava se desenrolando de uma forma que ele nunca poderia imaginar. O mundo girava novamente, e enquanto a confusão crescia, ele percebeu que o caos não tinha acabado. Com o irmão ferido a poucos passos, toda a estrutura da sua vida estava desmoronando. O que mais estava escondido? Eram os laços familiares ou o ódio que os mantinha unidos? As perguntas ecoavam em sua mente, deixando um vazio profundo. E nesta nova reviravolta, Samuel percebeu que o jogo apenas começara. O tempo parecia congelado no instante em que Victor caiu. O sussurro de Mara e o olhar de todos na multidão se focavam no irmão, e a confusão tomou conta do ambiente. O coração de Samuel disparava, e ele sentiu o medo cortá-lo como uma faca afiada. Victor! Ele gritou, mas as palavras saíram como um eco perdido no caos. A multidão estava em alvoroço. As pessoas se aglomeravam, tentando ver o que acontecia. Algumas mulheres tapavam a boca, outras choravam. No entanto, o olhar de todos estava fixo em Mara e Victor. Samuel, em um impulso desesperado, se lançou para perto do irmão, praticamente ignorando as figuras de autoridade que tentavam manter a ordem. Victor, meu Deus, o que aconteceu? Ele se ajoelhou ao lado do irmão. Mas enquanto a escuridão da cena envolvia o espaço, uma imagem chocante cortou a realidade que ele conhecia. A mulher na multidão, que tinha sido apenas uma voz, agora ganha vida. É a hora! Todos precisam saber a verdade. Ela avançava com o papel em mãos, os olhos brilhantes com uma determinação frenética. Samuel, ouvi você e Victor crescer. Isso não é só sobre Mara. O peso das palavras a cercou. O que ela estava insinuando? Samuel levantou a cabeça, tentando processar. Do que você está falando? O que mais pode existir? Sua voz estava atingida de desespero. A mulher respirou fundo, como se estivesse prestes a soltar a bomba que mudaria tudo. Você não sabe sobre a doação, a verdade sobre Mara e sua família. Sua voz tremia e Samuel, atônito, começou a sentir uma onda de confusão. O impacto da declaração o fez hesitar. O quê? Doação? Ele sufocou as palavras como se fossem um sopro. Sim! A mulher quase gritou. Vocês acreditam que Mara e a mãe não se entenderam? Mas a verdade é que Mara não é só uma mendiga. Ela é parte de um plano mais sombrio que envolve isso tudo. A multidão murmurou, a incredulidade se espalhando como um fogo. Nesse instante, enquanto Samuel tentava digerir o que estava acontecendo, uma nova sirene cortou o ar, e a atmosfera estava elétrica. Do outro lado da rua, um carro preto em alta velocidade parou abruptamente. Uma figura vestida de preto saiu rapidamente, e as intenções dessa pessoa logo se tornaram claras. Ele carregava uma maleta, e o pânico tomou conta da multidão. Parem! Ninguém se mexa! O homem gritou.
E todos olharam para ele, meio incrédulos, meio assustados. O coração de Samuel afundou. O que estava acontecendo? A mulher da multidão olhou para o homem, com olhos cheios de terror. "Você!" exclamou, como se o visse pela primeira vez. "Você não pode estar aqui." O reconhecimento soou como um golpe. Samuel franziu a testa. Quem era ele? "Eu vim trazer a verdade de volta." O homem respondeu e a tensão aumentou. "Você não deveria ter se envolvido nisso, Mara. A decisão já foi feita." As palavras dele ecoaram se misturando à fúria da multidão, agora completamente atrapalhada. A atenção de todos se voltou para Mara e o homem. "Não! O que você quer? O que você sabe sobre nós?" Mara gritou com a voz enfraquecida. O homem não hesitou. "Vocês sabem que Mara é a chave, certo? Se vocês não souberem, muitos vão sofrer. A verdade está a caminho e será devastadora." As palavras finais ficaram pairando no ar. Há um limite entre o que Samuel e todos os outros sabiam e o que ainda estava escondido. Todos estavam em choque. Victor gemia no chão. O sangue já começava a se misturar com a adrenalina do momento, enquanto as sirenes se multiplicavam ao fundo. "Pai, eu não sei o que fazer!" Sofia virou-se para Samuel, e o medo nos olhos da filha fez seu coração se despedaçar. O que mais estava escondido? O que essa revelação significava para a família? Mariana, sem saber como reagir, olhou para o homem misterioso. Sendo a última peça de um quebra-cabeça, Samuel percebeu que a verdade poderia ser a coisa mais dolorosa que eles já enfrentaram. E no epicentro da confusão, ele soube que tudo estava prestes a mudar. Mas a cada verdade revelada, a sombra que recaiu sobre eles só se tornava mais densa e desafiadora. O que viria a seguir? Samuel se sentiu pesadamente consciente de que as respostas estavam próximas, mas poderiam também ser a mais devastadora de todas as revelações. Joshua sentiu a pressão em seu peito enquanto observava Victor no chão, o sangue se espalhando lentamente sobre o concreto. Cada segundo parecia uma eternidade e o tempo parou. Sofia, ao seu lado, gritou por ajuda, mas as palavras não saíam. Tudo o que ele conseguia fazer era olhar fixamente para o irmão. "Victor, fala comigo!" ele implorou, mas a situação parecia fora de controle. A multidão estava em alvoroço, pessoas sussurrando, algumas filmando com seus celulares. Os gritos tornaram-se um eco distante, e a única coisa que importava era o homem que estava ali, ferido. Marcos ainda segurava a arma, sua expressão agora marcada pela dúvida. "O que eu fiz?" ele murmurou, a voz tremendo. Independentemente do que estava acontecendo, a verdade parecia desmoronar ao redor deles. Era difícil perceber quem realmente era o inimigo ali naquele momento. A mulher que trouxe a revelação sobre a doação, sobre a conexão com Mara, continuava a ser uma sombra. "Você não entende? Os erros do passado continuam nos perseguindo", ela gritou, e todos a ouviram. Essa confusão não pertencia apenas a Samuel e a sua família. Era uma teia complexa de vidas entrelaçadas. "Samuel!" Mara chamou, desesperada, seus olhos buscando alguma forma de reconexão. "Ele não tem culpa. Eu fiz escolhas ruins. Senti que não tinha saída." Sua voz estava cheia de dor e arrependimento. Ali, exposta na frente de todos, ela parecia uma figura trágica, não uma vilã. Samuel hesitou. O olhar de Sofia estava fixo nele,
e ele percebeu que, independentemente da verdade passada, o que importava agora era salvar seu irmão. "Paramédicos! Precisamos de médicos aqui!" gritou. Mas seu mundo continuava girando em descontrole. Miguel, o amigo de Victor, emergiu da multidão e, pela primeira vez, algo no rosto dele trouxe esperança. "Eu sou médico. Deixe-me passar." Ele empurrou o caminho, as mãos já se preparando para prestar socorro. A adrenalina começou a fluir, e Samuel sentiu um lampejo de alívio. Marcos, ainda tremendo, olhou confuso. Eu não queria. Eu só queria proteção para todos." Os olhos do homem refletiam a dor de suas ações, e a multidão começou a mudar de posição. Os comentários iniciais de raiva se misturavam à compaixão. Merecia-se uma chance? Devemos lutar juntos. Não vamos deixar nosso passado nos definir. A voz de Joshua era firme e ressoava. Ele estava certo, muito mais do que todo o peso de tragédias que eram as suas famílias. O olhar de Sofia se iluminou, e ela pegou na mão do pai, como se pedisse que eles enfrentassem juntos a tempestade que se aproximava. "Só precisamos da verdade e do que realmente aconteceu. A divisão apenas fortalece o que está quebrado", continuou ele se dirigindo a todos. O sentimento de união começou a emergir lentamente entre os presentes. Com a ajuda de Miguel, Victor começou a receber os primeiros socorros. A tensão começava a se dissipar no ar. Mara, diante da escolha difícil, finalmente se levantou. "Samuel, o que todos precisam saber é que o passado não precisa definir o futuro. Mesmo assim, a decisão de condenar ou absolver deve ser sua." Samuel olhou em volta, respirando fundo. A revelação não mudava a dor, mas talvez, apenas talvez, pudesse ser o começo de algo novo. Algo em que ele poderia, ao lado de Sofia e agora de Victor, lutar por uma nova história. O silêncio pairou por um breve instante, enquanto cada um olhava em direção a Joshua, sentindo o peso do futuro. O que viria a seguir? Estariam prontos para enfrentar a nova verdade que se aproximava a passos largos? Ele tinha um palpite. As revelações estavam apenas começando. Agora é sua vez. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam estas histórias. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você acha. E por fim, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.